com Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, e os benfeitores espirituais que nos acompanham em todas as nossas atividades voltadas para o bem. E pedimos aos benfeitores espirituais que estejam conosco, nos ajudando na compreensão, no entendimento do assunto que vai ser tratado, que é extremamente importante para nós e ainda muito difícil para grande parte da humanidade, a compreensão da dimensão do nosso Criador. Pedimos a inspiração para a Águida, que vai trazer o tema, e que nós estejamos com os nossos corações e nossas mentes bastante atentos, receptivos, abertos para a melhor compreensão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Deus, livro do País da Luz, autor Antero de Quental. Deus, largos anos passei aí no mundo, a pensar, meditando na existência de Deus, o ser de paz e de clemência, fonte de todo amor puro e fecundo. Eu fiz na sua busca estudo fundo, através de toda a humana consciência, e dos ínvios caminhos da ciência, pela terra, no mar, no céu profundo. Bem desejava achá-lo, amá-lo e vê-lo, e servi-lo, adorá-lo, conhecê-lo, em doce crença inalterável, viva, mas não o vi jamais, porque mesquinho enveredei aí por mau caminho, o trilho da ciência positiva. Eu devia buscá-lo onde ele mora, na suma perfeição da natureza, e no esplêndido encanto e na beleza, do céu, do mar, da luz, da fauna e flora. Eu podia encontrá-lo em cada hora, nessa vida, no amor e na pureza, na paz e no perdão, e na tristeza, e até na própria dor depuradora. Mas eu andava cego e nada via, e a vaidade escolheu para meu guia a ciência falaz, enganadora. Se o guia fosse a fé ou a bondade, vê-lo-ia daí na imensidade, como em verdade eu vejo em tudo agora. Boa noite a todos novamente. Nós vamos dar sequência ao estudo da Gênese, no capítulo 2, e o título hoje é Da Natureza Divina. No mês passado, nós abordamos a existência de Deus, onde Kardec faz todo um crescendo de dedução até chegar à constatação de que Deus existe, e ele fala aquela velha frase que a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro, e ele diz que o universo se dá da mesma forma. Como eu disse, nós vamos ter esse item da natureza divina, o próximo vai falar da providência e o último vai ser a visão de Deus. São bastantes tópicos, talvez não dê para terminarmos hoje, terminamos no próximo encontro deste daqui. E eu estava vendo, acho que em maio nós não teremos, porque no dia que eu falo é justamente o dia do nosso aniversário. Então, não haverá o estudo de A Gênese no próximo mês, tá bom?
Então, considerando a natureza divina, a natureza de Deus. E Kardec nos traz uma frase que ele já traz no Livro dos Espíritos, que é que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Nós não temos essa condição nessa situação que nos encontramos evolutivamente. Isso há de acontecer algum dia, num ponto lá no futuro. Então ele fala: temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que a oculta aos nossos olhos. Falta ainda um sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Nessa frase, ele engloba um dado que ele dá na questão 10 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos se nós, homens, seres humanos, espíritos encarnados, se nós conseguiríamos entender Deus. E os espíritos dizem que não, porque a nós falta um sentido, né? E aí eu fiquei pensando, né? O sexto sentido nos deu com o sexto sentido nós acessamos o mundo espiritual. Será um sétimo sentido que vai nos propiciar encontrar a Deus, né? Encontrar o divino? E como ele diz aqui, esse sentido só se adquire pela completa purificação dos espíritos. E também, de acordo com o Livro dos Espíritos, lá a partir da questão 100, quando ele dá a classificação dos espíritos, ele fala dos espíritos puros, que são os anjos, que aí vem as outras promoções espirituais, digamos assim, anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, essas coisas. Mas eu estou querendo crer que quando nos tornarmos anjos, nós já conseguiremos desenvolver esse sentido. Elocubrando. Aí depois nós dividimos isso. O que vocês acham? Aí ele fala: porém, não podendo penetrar em sua essência, mas tendo como premissa a sua existência, foi o que nós vimos no mês passado. Kardec faz todo aquele desenvolvimento para que nós cheguemos à existência de Deus. Kardec aqui ele fala uma coisa muito interessante. Pelo raciocínio, nós vamos buscar chegar ao conhecimento dos atributos necessários para conhecermos Deus. Então, lembrando que também está no item 13 do Livro dos Espíritos, eu vou até ler esse item para nós. Ele diz um trecho assim, ó. Do ponto de vista, porque Kardec pergunta para os espíritos se todas esses atributos que nós vamos discutir hoje, de ser imutável, ser infinito, ser suprema bondade, onipotente, se tudo isso define completamente Deus de acordo com o que a gente entende. E o Espírito fala: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. O que ele nos diz aqui? Até onde chegamos como humanidade nesse ponto, tudo isso que inclusive Kardec traz nesse capítulo aqui de A Gênese, é onde nós conseguimos chegar. Mas ele já nos abre a possibilidade de ter mais coisas. Como ele fala, existem coisas que até que só são abrangidas por inteligências superiores ao mais inteligente dos homens. Ou seja, nós estamos engatinhando, nós temos muito caminho pela frente ainda, mas faz parte de exercitarmos, porque nós só vamos encontrar se nós procurarmos. Faz parte do nosso caminho essa busca.
Então ele fala, nós vamos chegar ao conhecimento dos atributos, porque vendo o que ele não pode ser, nós vamos deduzir o que ele deva ser. E a gente fala da existência de Deus, e o professor Herculano Pires, ele faz como eu vou dizer, um paralelo com a citação de Descartes, penso, logo existo, né? Fazendo o contrário. Ele fala, sinto Deus em mim, logo existo. Então ele faz uma outra abordagem. Continuando, o Kardec fala, sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. O que ele está trazendo aqui? Por que nós temos necessidade? Por que saber como é Deus ou como ele deveria ser, até onde o nosso entendimento, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa razão, o nosso intelecto alcança? Por que isso é importante? Para que a gente comece a entender a criação. E Kardec parte, como eu já disse de outras vezes, ele parte daqueles estudos que tinha da ciência filosófica lá no século XIX, onde eles estudavam na Teodiceia os atributos de Deus e consideravam serem de dois tipos, que eles eram metafísicos, esses atributos. Por quê? Por que não? O que é metafísico? É aquilo que não é percebível pelos sentidos, é o que está apenas no campo do pensamento, no campo das ideias, o que se pensa a respeito. E ele fala, nós vemos em Deus, né, temos de estudar a sua simplicidade, a sua unidade, a imutabilidade, a eternidade, a imensidade, a sua perfeição. Mas aí ele continua, ele fala, mas também a necessidade dos atributos morais, nos quais nós vamos considerar como supremas ou infinita, por parte de Deus em relação a toda a criação, a sua inteligência. Lembra, pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, a inteligência suprema, a justiça suprema e a bondade suprema. Essas características. E o tradutor dessa obra, ele faz uma observação importante. Eu vou ler porque fica mais claro. Se só existisse o universo físico, os atributos metafísicos seriam suficientes. Se só existisse o universo físico, só existisse a matéria, então pensar a respeito do que existe seria suficiente. Mas existe um universo dos espíritos, um universo moral. A matéria não está sujeita ao aspecto moral, nós espíritos sim. Dentro disso, ele fala, esse universo moral tem origem na causa primária, ou seja, Deus. Deus é a causa tanto dos espíritos quanto da matéria. Isso é citado por Paul Janet, numa obra de 1885. E aí Kardec, continuando, ele fala que o não entendimento dos atributos divinos, que é isso que a gente vai ver hoje, causa confusão e promove erros nos dogmas que todas as religiões desenvolveram nas suas concepções. E ele cita 2 exemplos só que nós vamos falar aqui, daqueles que, por exemplo, não concebendo que Deus fosse onipotente, ou seja, ele fosse superior em tudo sobre os demais, foram criados vários deuses. Então era o politeísmo. Essa concepção politeísta, ela vem de não se entender Deus como um ser supremo em todos os seus atributos. Ou, como ele diz, quando não se considera a bondade suprema em Deus,
acaba tendo aquela concepção que também já falamos no mês passado, de um Deus ciumento, colérico, bravo, parcial, vingativo, que não combina com a ideia que nós temos dentro da doutrina. Gente, isso está no capítulo 1 lá do Livro dos Espíritos e tem essa continuação. Então, seguindo nessa avaliação, a primeira consideração que Kardec faz é: Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é a suprema e soberana inteligência, ou seja, não pode haver nenhuma inteligência superior à de Deus, tá? A inteligência do homem é limitada, a gente vê que nós não somos capazes de entender tudo. E a inteligência de Deus, abrangendo o infinito, ela deve ser infinita. Se nós pudéssemos supor que ela fosse limitada em qualquer mínimo aspecto, ela não seria suprema. E aí Kardec faz o seguinte raciocínio que ele vai fazer com todos os atributos. Se existe um aspecto que alguém poderia ser superior a Deus, então Deus não seria Deus e seria esse que tem a consideração superior. Por isso que ele precisa ser o supremo em tudo. Deus é eterno. É o seguinte atributo. Ele fala: não teve começo e não terá fim. Essa é uma concepção muito importante, porque muitas pessoas falam que o espírito é eterno. Mas o espírito teve um começo, o espírito foi criado por Deus. Existe em estudos, em discussões filosóficas, também chamando o espírito de eterno, por conta dele não se desfazer mais a partir do momento que foi feito. Mas há entre Deus e o espírito essa diferença. Deus existe de todo sempre para todo o sempre. E o Espírito existe desde que foi criado para todo sempre. E aí ele fala: se Deus tivesse tido um começo, ele teria saído do nada. Olha que interessante. Só que o nada não existe. O nada não cria nada. Então Deus não poderia ter saído do nada. Isso é bastante filosófico, é bastante profundo e realmente não é de entendimento imediato, no meu entender. Eu penso ser um pouco difícil refletir sobre isso, pelo menos para mim é. Então, se ele tivesse saído do nada, ele poderia ter sido criado por um outro ser anterior a ele, só que se fosse anterior a ele seria Deus. Percebe que Kardec vai fazendo esse raciocínio sempre? Se houvesse um que tivesse qualquer característica superior ou anterior a ele, então esse seria Deus e não o Deus. Então esse é o movimento que ele vai fazendo. Se supuséssemos que teve um começo ou um fim, poderia então conceber que alguém existiu antes dele. E assim por diante até o infinito. Deus é imutável. Deus não está sujeito a mudanças. As leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então imagina, Deus fez as leis que nós sabemos serem perfeitas, amorosas, maravilhosas, mas aí um dia ele acorda com o pé esquerdo e resolve mudar essas leis. O universo entraria numa tremenda confusão. Então, a partir dessa concepção, Deus é imutável, Deus não muda. Da forma como ele fez e faz, as coisas estão sendo, elas não mudam jamais. Deus é imaterial. Imaterial no sentido de que nós temos, qual é a trindade universal? A trindade universal é Deus, o incriado, e espírito e matéria, que são criados por Deus. Então, Deus, o incriado, espírito e matéria, são os três elementos constituintes do universo. Os três elementos constituintes do universo. Matéria foi criada por Deus.
Então, matéria, Deus não é material. Deus criou a matéria, mas ele não é material. Mesmo porque, se ele fosse material, nós vemos o quê? Que a matéria, ela assume diversas formas, diversas constituições, em diversas densidades, probabilidades, combinações e etc. Ou seja, ela é mutável, ela vai mudando. Se Deus fosse material, ele também não teria essa estabilidade, ele mudaria com o decorrer do tempo. E aí ele fala: Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos. Essa é outra discussão importante, porque nós vemos até há pouco tempo, ou pelo menos era uma concepção que se tinha, de Deus ser um velhinho de barbas brancas e vivia aí no céu, não é? Ditando as leis. Então nós trazemos para quê? Por que a gente faz esse tipo de comparação? Porque é o que a gente conhece. Nós sempre vamos restringir as nossas avaliações, as nossas concepções ao nível de conhecimento que nós já temos. Nós não podemos, não fala, falta sentido para definir, para entender o que seja Deus. Com isso, nós não vamos ter a ideia do que seja Deus. Mas um ser humano, nós já sabemos o que é. Nós já sabemos a sua constituição. Então, se nós vamos avaliar, imaginar Deus, nós vamos imaginar alguém com uma forma humana. Porque nós entendemos que o humano é a forma máxima de desenvolvimento que existe. Passamos lá, reino mineral, vegetal, animal. Então, o bambambam, o suprassumo é o humano. Então, o Deus vai ter uma forma humana, né? Então, essa concepção, eu acho interessante que Kardec ainda fala que Deus sob a figura de um ancião. São ridículas as imagens que representam Deus sob a figura de um ancião. Kardec ainda chama de ridículo. Achei muito interessante ele comentar isso. Então, quando se fala o olho de Deus, a boca de Deus, a mão de Deus, né? Porque todo mundo segura na mão de Deus. Tudo isso é metafórico, é analógico, não é uma coisa que exista, mas, obviamente, nós vemos que, como disse o professor Herculano, sinto Deus em mim, logo existo. Nós, enquanto não entendermos, né, com o sentido que nos será oferecido a Deus, nós vamos concebê-lo de acordo com as nossas possibilidades, que vão envolver o quê? Pensamento, que é a razão, sentimento e a nossa possibilidade de percepção. Vai ser uma soma de todos esses elementos que vai nos propiciando esse estar com Deus, perceber Deus, sentir Deus, pensar Deus, até que um dia, lá no futuro, nós tenhamos desenvolvido esse sentido que vai nos fazer realmente saber quem é Deus. Ok? Então aí Kardec ele fala que essa concepção é de rebaixar Deus às proporções da humanidade. E ele fala ainda ele é bem bravo ainda, né? Ele fala que isso é muito mesquinho, isso é muito pequeno. Mas ele fala isso não no sentido de pejorativo em relação às pessoas, mas no sentido de o quanto nós já alcançamos ou ainda alcançamos. Esta semana eu estava vendo uma pessoa que é uma trabalhadora de uma casa espírita, pelo que eu entendi, e só foi mudar essa concepção de Deus, de velhinho de barba branca, no ano passado. Foi muito assim espantoso, porque pelo menos nós podemos não alcançar quem seja, mas isso a gente já sabe, que Deus não teria essa forma humana. Deus é onipotente. Se ele não tivesse o supremo poder, poderíamos conceber um ser mais poderoso. Então, Deus é o ser mais poderoso que existe.
e assim por diante até chegarmos onde fosse um que tivesse o poder máximo, então esse seria Deus. Repetindo, Kardec vai fazendo esse raciocínio com tudo. E aí ele fala: Deus é soberanamente justo e bom. Vemos aqui esse aspecto moral que é entendido que Deus deva ser. E a discussão que Kardec traz é muito bonita. Se alguém quiser ler lá na Gênese, ele está no item 14 inteiro, inclusive do capítulo 2. Inclusive, o último parágrafo, ele é assim, sublime. Então vamos ver. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas maiores como nas menores coisas. A sabedoria providencial das leis divinas. O que ele nos diz? Que em tudo, lembra a nossa poesia de abertura? O autor comentando que onde ele olha agora, ele vê Deus em tudo. É nesse sentido que está trazendo a possibilidade de entrever a presença divina em cada coisa que existe no universo, inclusive a partir de nós mesmos. Inclusive a partir de nós mesmos. Então ele fala: e essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça e nem da sua bondade. Deus tem no ponto máximo de condição suprema tanto a justiça quanto a bondade. E aí ele fala que essas duas implicam em todas as outras. Implicam o quê? Implica o acolhimento, implica a paciência, implica a tolerância, implica tudo o que decorre de todas as possibilidades, elas são decorrentes da bondade e da justiça. Decorrentes da bondade e da justiça. E elas não podem ser limitadas em nenhum ponto, nem a bondade nem a justiça. Elas são totais, elas são o máximo, supremas em cada situação. E aí ele considera: o fato de uma qualidade ser infinita, exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a excluísse ou anulasse, a reduzisse ou anulasse. O que ele está falando? Essas qualidades, elas precisam ser o máximo que se tem. Um ser infinitamente bom, ele não pode ter a mais ínfima quantidade de maldade. Assim como um ser infinitamente no grau máximo, infinitamente mal, não poderia ter nenhum rastro de bondade. Aqui ele está fazendo essa consideração do infinitamente bom, infinitamente mal. E aí ele vai. E ele não poderia ter, quer dizer, o ser que é infinitamente bom não tem maldade, o infinitamente mal não tem bondade. Igualmente, aí ele faz uma comparação para a gente imaginar. Um objeto que seja infinitamente negro, se houvesse um pontinho branco, ele já não seria totalmente negro. E vice-versa, um totalmente branco, se tivesse um risquinho negro, já não seria mais negro. Então ele fala, com isso, o que acontece? Deus não pode ser bom e mal. Lembra que sempre nós ouvimos, Deus é a bondade, que Deus não criou o mal, porque muita gente fala, foi Deus que mandou naquela concepção anterior, que o mal vem de Deus, não é? Então, quando se fala isso, Kardec aqui está chegando justamente nessa concepção de que Deus não pode ser bom e mal ao mesmo tempo, porque ou ele é infinitamente bom ou infinitamente mal. Só que o que Deus fez? Nós sabemos que a obra de Deus está cheia de amor, de bondade, está cheia de tolerância, de precisão. E se fosse submetido, se ele tivesse uma dessas qualidades, né,
ela estaria submetida ao seu capricho e não haveria nenhuma estabilidade. Então, se fosse uma ou outra, as duas juntas estaria para ele decidir, então você nunca sabe para que lado ele iria, se ele iria para o lado bom ou para o lado mau. E se fosse, não faria nada. Então, como as suas obras testemunham a sua sabedoria, a sua bondade, a sua solicitude, é preciso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. Ok? Então tem todo esse caminhar, esse desenvolver que Kardec vai fazendo até chegar a essa conclusão. Não dá para ser as duas coisas. E como a obra dele testemunha o amor, a bondade, a justiça, então ele só pode ser infinitamente bom. A maldade não faz parte do Criador. E aí o último parágrafo que eu vou ler para a gente discutir. A soberana bondade implica em soberana justiça. Olha como ele vai chegando. Porque se ele agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou com relação a uma só de suas criaturas, ele não seria soberanamente justo. Olha como Kardec é fantástico no desenvolver da ideia. E, por conseguinte, não seria soberanamente bom. Kardec nos traz que a suprema bondade deve implicar na suprema justiça. Por quê? Se ele fizesse uma única injusticinha, fosse parcial em qualquer coisa que fosse, por mínima que fosse, aí a sua bondade estaria também excluída. Ele não seria justo e não seria bom. E nós continuamos na próxima oportunidade.